Okay, hello dear students. In the second part of the class, we're going to study the following content. On grammar, we will check the object pronouns, me, you, him. On vocabulary, we will study the words in a history, and we're going to study the pronunciation of some vowels. Certo, gente, nessa segunda parte da aula 6, da semana 6, nós iremos estudar os seguintes conteúdos. No vocabulário, nós iremos estudar object pronouns, ok? Que vai ser me, you, him. No vocabulário, words in a history, a formação das palavras em uma história. E na pronúncia, nós iremos checar a pronúncia de algumas vogais, ok? So, the aim of these lessons, apart from its grammar and lexical objects, is to encourage you to begin reading. Então, o objetivo principal dessa unidade, além da gramática e do vocabulário, é para encorajá-los a começarem a ler. Okay? And this is a great way to consolidate and expand our knowledge of English. E lendo é uma forma interessante de consolidar e expandir o nosso conhecimento do inglês. Ok? Then, object pronouns are presented through part 1 of a traditional North African story. O conteúdo gramatical da unidade vai ser apresentado através dessa história que nós iremos estudar. And in the second part of the lesson, we read and listen to part 2 of the story. Na segunda parte da unidade, nós iremos ler e ouvir a parte 2 da história. And then listen to the last part e ouvir o final da história. Getting more practice with pronouns and possessive adjectives. Estudando mais sobre os pronomes e os possessivos, certo? Que nós também já estudamos. Então, vai ter uma revisão sobre os pronomes possessivos. This is followed by vocabulary. Em seguida vem o vocabulário, que eu já falei, vai focar em palavras em uma história. E, ao final, a pronúncia de algumas vogais. Ok? So, let's go. Let's start. Nós iremos iniciar com uma leitura. Ok? Read and listen to part 1 of a traditional story. Vocês irão ouvir, aqui tem o áudio, ouvir e ler a parte 1 de uma história tradicional. The Glass Bottle, o nome da história, certo? Então, eu peço que vocês façam a leitura dessa parte 1 e respondam essas 5 questões. Antes de ler, façam a leitura das questões, depois vão para o texto, leiam o texto e escutem o áudio, ok? Respondendo essas 5 questões. Ao final da unidade, vocês podem checar as respostas. Essa é a primeira parte, fazer a leitura do texto, ok? Em seguida, nós já iremos chegar na parte da gramática. O texto vai trazer esse suporte. Grammar, object pronouns, ok? São os pronomes objetivos, né? Os pronomes objetivos in English. Look at the highlighted words in part 1 of the story. Vocês irão olhar para as palavras que estão em destaque na história. Them, it, him, her, ok? Olhar e vocês irão dizer para quem, who or what do they refer to? Para quem ou para o que essas palavras se referem. Então, tem que ler o texto observando essas palavras e vão dizer para quem que eles se referem. O primeiro já está respondido. Them, Hassan and Walid, que são os personagens da história. It, fazer a leitura e responder para quem, de quem que eles se referem, certo? E aí, continuando. Now, focus on the example sentences and play the audio to listen and repeat. Agora, nós iremos focar nessas frases, nessas sentenças e na regra. Vamos estudar o que são os object pronouns. Primeiro, você tem que fazer a comparação com o subject pronoun. I, me, ok? You, you. He, him. O exemplo, can you help me? Can you help me? Então, você vê que o object pronoun vem ao final, geralmente ao final da frase. We use the object pronouns when the noun is the object of a verb. A gente vai utilizar o object pronoun quando o substantivo for o objeto de um verbo, certo? É a pessoa que está recebendo a ação e não aquela que pratica. Essa é a regra do object pronoun.
A pessoa que recebe a ação e não aquela que pratica, ok? For example, I love you. She doesn't love him. He phones her every day. Então, esse é o pronome objetivo, object pronoun. Me, you, him, her, it, us and them. Então, façam a leitura sempre observando a relação do subject pronoun com o object pronoun. Lembrando que pronomes pegam o lugar dos nomes, certo? Dos substantivos. We use subject pronouns when the noun is the subject of a verb. A gente utiliza o subject pronoun, como vocês já sabem, quando esse nome é o sujeito do verbo, ele que pratica a ação. O object pronoun recebe a ação. Leiam atentamente essas regras gramaticais e respondam essas duas atividades, ok? Now, let's go to part 2 of the story. Vamos para a parte 2 da história. Read and listen to part 2 of the story. Aqui nós temos 8 perguntinhas. Façam a leitura dessas 8 perguntas. Leiam a parte 2 e respondam essas perguntas, ok? Vocês podem fazer também a mesma atividade que foi feita inicialmente. Observar as palavras que estão em destaque e dizer a quem ou a que elas se referem, certo? Se tiverem dúvida, voltem para a regra e leiam novamente. Here we have, what do you think happens in part 3 of the story? Listen and check. Aqui, nesse áudio, nós temos a parte 3 da história. Façam a leitura e finalizem a história, ok? Descubram o que acontece ao final da história. On the vocabulary, na parte do vocabulary, nós temos words in a story. Look at these words from the story. Essas palavras aqui todas estão na história. E o que vocês irão fazer? Vocês irão colocá-las de acordo com a classe gramatical correta. Adjectives, verbs, nouns or prepositions. Fazer a leitura e colocá-las na classe gramatical a qual pertencem, ok? Listen and check. Escutem e chequem as respostas. Alright? Now, on the pronunciation, na parte da pronúncia, nós iremos estudar 3 sons, I, E e I. Façam, aqui embaixo, aqui em cima nós temos os 3 áudios. Leiam cada atividade. Say the 3 groups of words and match them to the picture. Vocês irão ouvir esse grupo de palavras e irão marcar com a figura correta, certo? 1, 2 ou 3. 6.8. Listen and hear the difference. Aqui são grupos de palavras que se parecem, mas que têm um sonzinho diferente. Então, vocês irão ouvir e praticar a diferença dessas palavras, ok? And on this part, practice saying the sentence. Ouvir e repetir essas sentenças para praticar o som dessas vogais. Ok? I hope you have good studies. See you next video. Finish.